o assunto agora é diagnóstico em alergia alimentar, mas em alergia alimentar IgE mediada. Ana Paula Beltramonschini Castro, médica especialista em alergia e imunologia pela Faculdade de Medicina da USP e médica assistente da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto da Criança. Vamos discutir um pouquinho a possibilidade de eu fazer o diagnóstico. Então, eu tive o paciente no meu consultório, tive a demanda, tenho a suspeita e eu acho que é uma alergia IgE mediada. Eu preciso olhar naquela lista de sintomas como se comporta um paciente com alergia IgE mediada. E aí, a hora que eu olho esse slide com um pouquinho mais de atenção, eu vou ver que grande parte das manifestações de alergia IgE mediada, elas são cutâneas. Tudo bem, eu posso me deparar com um paciente com anafilaxia, eu também posso me deparar com um paciente com a síndrome da alergia oral, mas é mais raro em quem tem alergia à proteína do leite de vaca. Eu posso me deparar com sintomas respiratórios. Pausa para a gente discutir um pouquinho os sintomas respiratórios na alergia IgE mediada. Se de fato a mãe diz para você que o filho dela tem um desconforto respiratório, esse desconforto respiratório tem que acontecer até 2 horas após a ingestão de leite. E muito raramente esse desconforto respiratório passa sozinho, né? Como se fosse um engasgo ou como se fosse alguma alteração. A maior parte das vezes eu vou precisar de um cuidado. Então, de novo, para reforçar, manifestações respiratórias de alergia alimentar IgE mediada exclusivas, elas são bastante raras. Então, quando eu tenho esse sintoma e eu tenho que pensar no diagnóstico, antes de eu pedir os exames, eu preciso desse olhar cuidadoso para a probabilidade de ser alergia alimentar. Eu já vi, é um sintoma compatível, mas agora eu vou olhar por um outro lado. Qual a chance do meu paciente que tem urticária, que tem anafilaxia, broncoespasmo, ser uma alergia alimentar? Então, o que a gente vai ver é que não é porque eu tenho urticária que é 100% das vezes alergia alimentar. E notem que essa divisão e esse percentual que eu coloquei é alergia alimentar sensu lato, alergia a leite, ovo, amendoim, os alimentos mais relacionados com alergia. E você vai ter que considerar que a prevalência de alergia à proteína do leite de vaca ela é variável entre 0,3% e 3%. Esse 0,3% é daquele estudo Europreval, em que ele pôde fazer TPO para todos os pacientes, e aí alguns dos pacientes que já tinham ficado tolerantes, ele não conseguiu pegar. Mas a gente pode assumir que a prevalência de alergia à proteína do leite de vaca é por volta de 2 a 3%. E desses pacientes, as alergias IgE mediadas, 50% delas são IgE mediadas. E aí eu vou olhar os sintomas e entender mais uma vez que mesmo que a mãe venha querendo ligar o sintoma à ingestão do leite, você vai ter que usar toda a sua expertise na anamnese cuidadosa, como a gente já discutiu anteriormente. Então, sim, isso é um dogma. As manifestações de alergia alimentar IgE mediada acontecem até 2 horas após o contato do leite. E eu queria dar uma destacada na palavra contato. Quer dizer, o contato com o leite ele pode ser através da ingestão, através do contato mesmo, raramente através da inalação. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para esse trabalho que eu acho bastante libertador. Ele fala muito mais sobre o amendoim e mostra que o amendoim não tem capacidade de aerosolizar. Então, o que eu acho que é importante você saber? O paciente pode ter sintomas quando ele inala o leite? Sim, se ele inalar a partícula do leite. Então, a mãe está fazendo um cozimento, fazendo um doce e pula, e essa criança sente o cheiro ou mesmo micropartículas, ela pode sentir o cheiro e inalar a partícula fisicamente. Mas se houver uma distância, só sentir o cheiro do alimento não é suficiente para desencadear um quadro. Olhem também com um pouco de calma esse trabalho, ele vai destacar que se houver um contato, raramente esse contato traz uma anafilaxia. Por isso, muitas vezes nas anamneses, às vezes aconteceu sem querer do alimento estar escondido numa preparação. Por isso, olhar vigilante do médico, da família, do nutricionista, para tentar detectar eventuais erros que possam estar fazendo com que essa criança tenha tido desencadeamento do sintoma e que daí ela possa ter tido uma crise até de maior gravidade. Então, eu fiz essa anamnese, eu considerei todos os aspectos, aí eu chego à conclusão, sim, a história é sugestiva. O sintoma é compatível e eu fiz um cuidado e parece que o leite é culpado. Eu preciso de exames? Qual é a opinião de vocês? História sugestiva?
Bom, a ideia é que sim, que é legal você documentar por algumas razões que a gente vai discutir. Excluir, caso seja negativo. Eu acho que você sabe que o valor preditivo negativo da dosagem da IgE específica para alimentos é 90%. Então, se eu estou certa que aquela é a minha história, mas o exame vem negativo, eu preciso procurar outro alvo. Às vezes, naquele dia, o paciente comeu leite, mas também tinha alguma coisa com nuts, tinha alguma coisa com castanhas, alguma coisa com ovo. Então, é importante estar atento. Se o exame for positivo, mas a história não é tão sugestiva assim, né? A história é mais ou menos sugestiva, porque nem sempre é perfeito. O exame te ajuda, mas ele positivo te faz pensar se vale a pena fazer uma provocação. E uma coisa que eu acho muito interessante é acompanhar a evolução da alergia e discutir a tolerância. Ao longo dessa nossa conversa, vocês vão perceber que existe uma tendência à queda, né, dos valores, e eu só vou saber se eles caíram se eu dosei logo no começo. Então, sim. Aí você vai perguntar, posso fazer o teste de puntura? A minha resposta é simples. Se esse bebê teve manifestações IgE mediadas pela ingestão do leite, sim, esse bebê pode receber um teste de puntura para leite de vaca e suas frações. Controle positivo, controle negativo, avaliação do tamanho da pápula e considerar, lembrando que a reatividade em crianças pequenas é de fato menor, mas é legal documentar pelas razões que a gente discutiu anteriormente. E a pesquisa de IgE específica eu posso fazer? Claro que sim. Lembrando que a IgE específica é como se fosse um ELISA, eu tenho uma fase sólida onde fica o leite ou as suas frações, ou ambos, né? Eu posso pedir e aí eu vou detectar, vou buscar a IgE específica para leite de vaca ou frações nesses pacientes. Se houve uma anafilaxia, uma reação grave, aguarde 4 semanas para você ter certeza, porque às vezes a gente leva a uma exaustão dos mastócitos e o teste de puntura dá negativo e mesmo a IgE específica ela pode ficar diminuída depois de um processo anafilático. Espere esse tempo para poder pedir a detecção. E aí eu posso fazer através do imunocap, onde eu posso detectar o leite e eu posso detectar também as frações. Falando em frações, vamos discutir as principais frações da proteína do leite de vaca. Vocês sabem que o leite tem inúmeras proteínas, a gente tem proteínas do soro, a gente tem proteínas, a própria caseína, que constitui essa fase mais sólida, elas têm características de termoestáveis, se são lábeis, características importantes, mas eu queria destacar, isso eu já estudei durante muito tempo, que eu acho que o nosso foco é na caseína. A caseína é a proteína que tem maior resistência aos processos de cozimento, a todo o processo de pasteurização, mas mais que tudo, a caseína é um marcador de persistência. Esse slide é parte da minha tese de doutorado há um tempo atrás, só para mostrar que quando você tem que fazer uma escolha de diagnóstico, essa é a curva ROC. Curva ROC é aquela curva que diz com que razão de chances, né? Qual é o número ótimo para eu ter boa especificidade e boa sensibilidade. E o que ela mostra com muita propriedade é que, na verdade, a IgE específica para leite foi a melhor maneira para determinar os verdadeiramente positivos e os verdadeiramente negativos. Então, IgEs específicas mais elevadas falavam mais a favor de alergia do que a caseína ou mesmo as outras frações. Então, para o diagnóstico, o leite te satisfaz, mas para o follow-up, para o segmento e a chance de tolerância, a caseína é um marcador. Quanto mais elevado, mais tempo pode ser que esse paciente leve para ficar tolerante ao leite. Por isso que eu acho que a melhor dupla é IgE específica para leite de vaca e IgE específica para caseína. Continuando essa nossa conversa, vale lembrar que a caseína também pode ser um marcador do risco de reações graves. Níveis muito elevados de IgE específica para caseína falam a favor de que se eu eventualmente for testar pelo Baked, meu paciente pode reagir. Aí nessa conversa você fica pensando e tem muito aquela vontade de que talvez, puxa, fala para mim um número acima do qual eu consigo dar certeza dessa alergia. Durante muitos anos a gente discutiu essa questão do ponto de corte, um valor acima do qual eu tivesse certeza ou grande chance de meu paciente ter alergia. E eu só quero ilustrar com esse slide, depois olha com um pouquinho mais de calma os diversos pontos de corte.
Você vai dizer, mas cada lugar tem um? Sim, cada lugar tem um. Cada idade pode ter um e cada doença pode ter um. Vou explicar melhor. Pacientes com dermatite atópica têm mais chance de que a IgE específica precise ser muito alta para que eu tenha um ponto de corte adequado. Crianças menores, ao contrário, os valores são menores. Quando você tem tanto ponto de corte, acho que a gente não tem nenhum. E isso é importante você estar atento. Infelizmente, eu não posso te ajudar nesse sentido. Eu só posso dizer para vocês que quanto mais alta for a IgE, maior é a chance. Tudo porque a gente tem na dosagem de IgE específica um sinal de que eu estou sensibilizado. Então é aquela coisa, eu pergunto para o exame, a IgE específica elevada significa alergia? O exame responde, a IgE específica elevada significa sensibilização. Então, quando eu vou vendo, né, o que de fato esse exame significa, eu me deparo com um exame que tem um elevado valor preditivo negativo, ou seja, se ele for negativo, ele afasta em 90% dos casos, mas um baixo valor preditivo positivo. Se positivo, eu só tenho 50% de chance de ser verdadeiramente positivo. E eu trouxe esse trabalho para reforçar essa minha fala. É um estudo em que foram incluídas mais de 500 crianças com história familiar de atopia, pai ou mãe com alergia. E aí eles escolheram, sem perguntar nada, IgE específica para leite, ovo e amendoim. E dessas 516 crianças aos 5 anos de idade, mais da metade delas tinham um teste positivo. Se eu for só olhar o teste, eu teria feito o diagnóstico de alergia em 55% das crianças. Quando eu vou olhar com mais cuidado, olha só, 28% dessas crianças perguntava, você come leite? Ou falava, não, eu como, não tenho nada. Ok, só sensibilizados. 9,9% dessas crianças eu perguntava, eles falavam, não, de verdade, eu tenho alergia para algum desses alimentos. Mas 17% eles pensavam que tinham alergia, mas quando foi se confirmar, não tinham, mostrando que eu tinha um grupo de crianças que fazia restrição de maneira desnecessária. Isso reitera a importância de eu pedir o exame, mas interpretá-lo com crítica. E esse normograma, ele te ajuda a entender, quanto mais elevado, maior a chance. Ele mostra para você que a IgE específica, a sua razão de chance é 50%, e se a história for muito sugestiva, aí de verdade confirma. Então, se for uma história de anafilaxia, eu não preciso, né, de um exame positivo, meu diagnóstico está confirmado. Se não, eu preciso fazer o teste de provocação oral. Quando e como fazer é o que a gente vai discutir nos finalmente dessa nossa fala. Qual que é o papel do teste de provocação oral na prática clínica? Ele vai te ajudar, né, a confirmar o diagnóstico se eu tiver uma história que não é sugestiva, né? Ou a história é sugestiva, mas o exame é negativo, eu preciso confirmar, ou tem confusão. Eu acho que a mãe acha que não, e eu preciso entender, e na verdade nesse aspecto ele é o teste confirmatório. Para mim, uma das grandes importâncias dele é documentar a existência de tolerância e estabelecer limiares, né? Então, por exemplo, o paciente tem uma alergia à proteína do leite de vaca, que ele fez esse diagnóstico com 6, 7 meses de idade. Ele tem 5 anos hoje, o exame ainda é positivo, já está na hora? Se sim, está na hora de provocar, será que eu consigo estabelecer um escalonamento e melhorar a qualidade de vida dele? Este é o grande benefício. Mas não se iludam em que preparações com leite processado possam oferecer menos risco para o paciente. De verdade, e esse é um trabalho que a gente fez lá na unidade de alergia, mesmo baked pode levar a anafilaxia. A mensagem desse slide é: não vacilem. Toda vez que você for fazer um teste de provocação, esteja preparado para reações adversas. Quer esse paciente ter, até se esse paciente tiver um passado de alergia não IgE mediada. Considere a história familiar, considere se ele tem dermatite atópica, converse, discuta, a gente está à disposição para ver como vai ser esse teste de provocação. Então, tudo isso é importante eu estar atento para poder fazer o diagnóstico. Então, quais são as estratégias para o diagnóstico da alergia IgE mediada? De novo, elas dependem de você. A sua anamnese, eu vou detectar IgE específica, mas você
vai definir se esse paciente precisa ou não fazer um teste de provocação oral, se eu preciso confirmar o diagnóstico. Não deixe o seu paciente pendurado num diagnóstico inadequado e também não perca a oportunidade de fazer o diagnóstico certo e melhorar muito mais a vida dele, tá bom?